Graça e paz. Que a paz de Cristo domine e reine em seu coração. Nós, nesta manhã, vamos estar estudando a lição 13, que é a última lição desse trimestre. Vou ler aqui rapidamente os títulos das lições, só para a gente recapitular. A primeira lição, nós estudamos sobre Adão, o primeiro homem. A lição 2 falou sobre a criação de Eva, a primeira mulher. A lição 3, a natureza do ser humano. A lição 4, os atributos do ser humano. A lição 5, a unidade da raça humana. A lição 6, a sexualidade humana. A lição 7, a queda do ser humano. A lição 8, o início da civilização humana. A lição 9, o primeiro projeto de globalismo. A lição 10, só o Evangelho muda a cultura humana. A lição de número 11, o homem do pecado. A lição 12, Jesus, o homem perfeito. E a lição 13 é o novo homem em Jesus Cristo. Então nós podemos observar que até na lição 10 nós estudamos a antropologia, que é a doutrina do homem. Da lição 11, o homem do pecado, já pertence à escatologia. A lição 12, Jesus, o homem perfeito, pertence à área da cristologia. E a lição 13 fala sobre o novo homem em Jesus Cristo, que pertence à soteriologia. Então vamos estar meditando nesse tema. O texto áureo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. A verdade prática traz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Então nós observamos aqui que essa verdade prática é um resumo da lição num todo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 16. Então, esse texto, em resumo, ele trata da conversa de Jesus com Nicodemos a respeito do novo nascimento, da regeneração. Então, é sobre esse assunto, o novo homem em Jesus Cristo, o novo nascimento ou a regeneração, que nós estaremos estudando, meditando nesta manhã. Vamos então ao comentário, que está baseado em João capítulo 3, versículo 1 até o 16. Fazendo apenas uma observação, que a conversa de Jesus com Nicodemos, ela encerra no versículo 15,
O versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é uma conclusão feita pelo autor, por João. Muitas vezes nós pensamos que foi Jesus quem falou, mas a conversa encerra no versículo 15. No versículo 16 já é palavras do evangelista João. Então, nessa introdução, nós vamos observar que, segundo o autor, o pastor Claudio Ono, ele diz que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. Ele pergunta, aliás, se é possível. Do ponto de vista humano, nós sabemos que não é possível, porque nós estamos em um processo de santificação, o que é chamado pelos teólogos de santificação progressiva, que ela vai acontecendo gradualmente na vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas do ponto de vista bíblico, nós vamos ver que a Bíblia, ela nos estimula, ela nos desafia a buscar a santificação, a buscar a perfeição, a plenitude, a maturidade espiritual, para sermos semelhantes a Jesus, como Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, até que nós cheguemos a aparecer, a termos a semelhança de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é quem atua na nossa vida diariamente, levando-nos à santidade, à perfeição de caráter. No tópico número 1 da lição, traz o título: O nascimento do novo homem. O nascimento do novo homem. Jesus, ele ensinou a Nicodemos, que era um renomado mestre da lei, que o novo nascimento não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Número 1, subtópico: nascido não do sangue, nem da carne. Isto nós lemos na Bíblia que se trata de um nascimento espiritual, pelo Espírito, de um nascimento do alto, ou nascer de novo. A palavra grega pode ser traduzida de novo ou do alto. Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, quer dizer, carne e sangue, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse é o novo nascimento, que é segundo a vontade de Deus. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar
em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, que é a nova criação, e experimenta a comunhão plena com o Pai Celeste. Número 2. Subtópico número 2. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João como o ato de nascer de Deus, que nós acabamos de ler no versículo 12 do primeiro capítulo de João. Mas a todos que o receberam Jesus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder ou a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, é nascido de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 13:8 que Jesus, ele foi conhecido ou manifesto antes da fundação do mundo, e nós fomos eleitos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Isso revela a vontade de Deus, o conhecimento pré-existente de Deus, a sua onisciência. Depois, no número 3, o comentarista traz, falando a respeito de nascido da água, que aqui Jesus usa uma linguagem metafórica para falar a respeito do novo nascimento. Então, esse nascido da água, a água pode significar a palavra de Deus, segundo alguns intérpretes, ou o batismo em águas. Então Jesus disse que aquele que quer entrar ou ver o reino dos céus, ou o reino de Deus, ele precisa ser nascido da água e do Espírito Santo, para que ele alcance a posição de filho de Deus, nascido da água e do Espírito. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, em Tito capítulo 3, versículo 5. No número 4, o autor traz o seguinte assunto: nascido do Espírito Santo, que nós já falamos agora há pouco. Nascido da água, que é do batismo, da palavra, e nascido do Espírito Santo, que o Espírito Santo é quem opera a regeneração na vida daquele que crê em Jesus. Ele é quem opera o novo nascimento, que nós, a partir do novo nascimento, somos considerados filhos de Deus e cidadão dos céus. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Paulo fala sobre isso também em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, quando ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, mas o ser uma nova criatura ou uma nova criação. Isto equivale
a conversão. A conversão do pecador. Segundo tópico geral da lição, traz o seguinte: a justificação do novo homem. Então a regeneração, ela é instantânea. Ela acontece no momento em que o pecador tem fé em Jesus e se arrepende dos seus pecados. Então o Espírito Santo opera a regeneração, a conversão do pecador. É bom lembrar que a conversão, ela é contínua. Nós sempre tem alguma coisa em que devemos nos converter mais a Deus. Já a justificação trata-se do perdão total, da aceitação total do homem por Deus, onde ele é perdoado. Então, alguns estudiosos da Bíblia dizem que a justificação tem a ver com o nosso passado, quando nós somos perdoados. A santificação tem a ver com o nosso presente, que está sendo oferecido a Deus. E a glorificação tem a ver com o nosso futuro. Então, Jesus, ele realiza uma obra que atinge toda a nossa existência. Tendo o nosso pecado perdoado, aquilo que nós praticamos, então somos justificados. Isso tem a ver com o nosso passado, o perdão dos pecados já cometidos. A santificação, que é você consagrar o presente, o tempo presente, a Deus, e finalmente a glorificação no futuro. A inutilidade da justiça humana. A justiça humana não é suficiente para o homem ser justo diante de Deus, ser justificado. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé em Romanos 5, versículo 1. Somos justificados pelo sangue de Jesus, Romanos 5, versículo 9. E somos justificados pela graça em Tito, no capítulo 3, versículo 5 e 6. Então a obra humana não justifica o homem diante de Deus, porque Deus não conta mérito e nem conta demérito. Tudo ele faz pela sua graça. A maravilhosa doutrina da justificação é uma doutrina maravilhosa, porque mostra a ação de Deus em justificar o pecador, porque nós, devido à nossa natureza humana pecaminosa, não podemos justificar a nós mesmos, mas Deus fez isto através de Jesus Cristo, que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que ele foi entregue por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. É como se nós nunca tivéssemos pecado. Nós alcançamos a posição de justo, o homem justo, como diz no tópico 3. Então o pecador,
ele passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Nós somos vestidos da justiça de Cristo. E Paulo também diz a respeito de Jesus que ele, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus colocou na nossa conta a justiça de Cristo e colocou o nosso pecado na conta de Jesus. E assim nós somos reconciliados com Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então nós observamos que esta é a maravilhosa doutrina da justificação, onde nós somos totalmente perdoados e totalmente aceitos na presença de Deus. Isto é uma bem-aventurança, ser aceito por Deus. Terceiro tópico da lição fala a respeito da santificação do novo homem. Então, o novo homem em Cristo Jesus, ele experimenta a obra santificadora do Espírito Santo. O Novo Testamento nos ensina que o Espírito Santo nos santifica, ensina que a palavra de Deus nos santifica e ensina que o sangue de Jesus Cristo também nos santifica. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que dura a vida toda. Todos conhecem de cor e salteado Hebreus capítulo 12, versículo 14, quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos no número 1 desse tópico a santificação como posicionamento. É chamado de também santificação posicional, em que nós alcançamos a posição de santos, o título de santos. Em 1 Coríntios 1, 2, Paulo diz: aos santificados em Cristo e chamados para ser santo. Então, santificados pelo Espírito e também chamados para ser santos. Santo significa separado, consagrado a Deus, separado do pecado e dedicado inteiramente ao serviço e à obra de Deus. Então a santificação, ela é uma posição que nós alcançamos em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que, como diz o comentarista, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Então passamos a pertencer ao Senhor Jesus a partir da nossa santificação, quando somos separados para Deus, consagrados totalmente a Deus. Como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós devemos consagrar ou dedicar o nosso corpo inteiramente a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo tem em mente aí o holocausto, que o holocausto significa a oferta
totalmente queimada para Deus. Rolo, que é tudo, e cáusticos, que é queimado. Era aquela oferta que o israelita oferecia no altar, que era totalmente consumida pelo fogo. Então, do holocausto, o sacerdote não comia a carne, porque a carne era queimada, a oferta era inteiramente queimada sobre o altar. Isso fala da nossa consagração total a Deus, consagrar a nossa vida totalmente a Deus. Número 2, a santificação como processo. Então nós vemos aqui que ela é progressiva. Nós podemos amanhã sermos mais santos do que hoje, e sermos santos hoje mais do que fomos ontem, à medida que nós nos aproximamos de Cristo, à medida que nós nos consagramos a Deus, vamos nos tornando mais santo. Como diz o Apocalipse, aquele que é santo, santifica-se ainda mais. Em Apocalipse, capítulo 22. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceiro, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo, ou um vaso, em santificação e honra diante de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa consagração a Deus. Então nós vamos observar que a santificação, ela é a vontade de Deus. Paulo diz aí também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que quem se opõe à santificação não se opõe ao homem, mas a Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, quando diz que ficarão de fora os impuros e o profano ou devasso, ficarão de fora. Pois bem, agora chegamos na conclusão da lição, quando o autor comentarista diz: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados ou apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Quando Jesus voltar no arrebatamento da igreja, segundo a promessa que ele nos fez, então vai cumprir o que está escrito em 1 João capítulo 1, capítulo 3, aliás, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, quer dizer, nascemos de novo, e ainda não é manifesto o que havemos de ser,
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Porque a obra salvífica de Jesus inclui a salvação total do ser humano. Jesus veio para salvar o homem na sua totalidade e salvar ou redimir também a criação, conforme está em Romanos capítulo 8, versículo 23, quando Paulo diz que o nosso corpo também será redimido e também toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então Jesus, Ele salva a alma, o corpo e o espírito, alma e corpo, plenamente conservados, irrepreensíveis, íntegros para a vinda do Senhor Jesus. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, que é a doutrina da glorificação dos santos, e a bem-aventurança, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém. Que Deus continue nos abençoando a cada dia para nós prosseguirmos na nossa caminhada cristã, tendo sido justificados, santificados e também glorificados. Isso no futuro, para a glória de Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Essa foi a nossa escola dominical. Se você está gostando, nos ajude. Inscreva no canal, deixe o like. Será muito abençoado. Muito obrigado. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Aleluia.